Boa tarde, me chamo Ingrid e iremos tratar sobre os artigos 352 ao artigo 354 do Código Penal, os quais tratam sobre crimes contra a administração da justiça. Inicialmente, irei falar sobre o artigo 352, o qual diz que evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Bom, vale ressaltar que neste tipo penal, o nosso sistema penal brasileiro, ele não irá punir aquele que tentar fugir ou fugiu. Irá punir aquele que, no momento da fuga, utilizou-se de violência contra a pessoa, sendo que não irá ser tipificado se no momento da fuga ele utilizou de violência contra a coisa. Exemplo, se no momento da fuga ele tentou destruir ou destruiu uma grade ou um muro, não irá ser tipificado nesse tipo penal. Irá ser tipificado se ele utilizou de violência contra a pessoa. Bom, vale ressaltar também que os núcleos do tipo são a questão evadir ou tentar evadir-se. Vemos que a questão da tentar evadir-se, ou seja, neste tipo penal, tentar evadir-se, ele se alçou à modalidade consumativa. Chamamos isso de crimes atentados, que são aqueles crimes em que a tentativa ela é alçada, ela é igualada à modalidade consumativa. Outra observação importante é a questão do preso, porque não é só o preso que é tipificado nesse tipo penal, é o preso e aquele que estiver submetido à medida de segurança detentiva, ou seja, aquele que estiver internado em hospitais de custódias ou aqueles que estejam submetidos a tratamentos ambulatórios. Bom, sobre a questão da pena, temos que a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Ou seja, se a pessoa utilizou de violência contra o outro indivíduo, ela irá responder sobre a pena deste artigo 352, mais a pena do outro crime que ela cometeu configurado como violência. Ou seja, se no momento da fuga ela causou lesão corporal em outrem ou cometeu homicídio, irá somar a pena deste com a pena do artigo 352. Chamamos isso de concurso material obrigatório, porque obrigatoriamente as penas irão ser somadas. Bom, amigos, então agora vamos falar sobre os elementos constitutivos do artigo 352 do Código Penal. Ele é tipo simples, pois não pode ter mais de uma conduta. A sua ação é única, pois só ocorre na evasão. Em relação ao sujeito ativo, ele é próprio, pois só aquela pessoa que está presa ou submetida à medida de segurança pode praticar esse delito. Enquanto o sujeito passivo, a doutrina diverge. Uma parte diz que é comum, outra parte diz que é própria. Bom, ele é pluriofensivo, pois ofende mais de um bem jurídico. Ofende tanto a administração da justiça, quanto a integridade física da pessoa que ele comete a violência. É doloso, não prevê modalidade culposa, é do tipo comissivo, depende do agir do agente, é livre, ou seja, o tipo penal não determina como deve ocorrer a fuga. É instantâneo, pois é consumado no determinado instante. É monossubjetivo, pois só precisa de um agente para cometer o delito. Plurissubsistente, pois pode ser fracionado. O intercrime, então, vai admitir a tentativa. Ele é transuente, não deixa vestígios. Quando ele comete, ele não deseja apenas colocar em risco o bem jurídico tutelado. Ele tem finalidade de, sim, alcançar um dano. Bom, esse crime também é material, pois precisa do resultado naturalístico para a consumação. O crime é de menor potencial ofensivo, pois a pena é de 3 meses a 1 ano, uma pena pequena. Não está sujeito à prisão preventiva o agente primário. A ação penal é pública incondicionada.
Boa tarde, meu nome é Beatriz Paiva. Hoje eu vim tratar sobre o artigo 353 do Código Penal. Hoje vamos estudar sobre arrebatamento de presos, onde pode ser encontrado através do artigo 353 no Código Penal brasileiro. O mesmo cita que arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem tenha sobre custódia ou guarda. Quando lemos sobre arrebatamento de presos, podemos caracterizar como palavras-chave os seguintes contextos: tomar para si como violência. Essas palavras podem ajudar nos seguintes estudos. Podemos definir 3 características. As seguintes características do artigo 353 do Código Penal são conduta típica, objetivo jurídico e o sujeito. A conduta típica visa que arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. A pena máxima é de reclusão de 1 a 4 anos, além de pena correspondente à violência. A segunda característica pode ser observada como objetivo jurídico, onde é caracterizada através da administração pública, que visa o conjunto de normas, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades dos presos, tais como segurança, saúde, etc. Por último, e não menos importante, é os sujeitos. Trata-se de 2 sujeitos, sendo o ativo e o passivo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa em um crime comum, podendo ser praticado inclusive por funcionários públicos. E o segundo sujeito é o passivo, que é o principal, o Estado e, secundariamente, o preso arrebatado. Portanto, o crime de arrebatamento de presos é aquele cometido por qualquer sujeito que toma para si o preso através de violência. E, por fim, podemos caracterizar um exemplo. O mais simples de todos é quando um preso comete um crime que atinge toda a população e os mesmos retiram com violência a vítima das autoridades competentes e acabam linchando ou matando. O preso, no entanto, se torna vítima por ter sido retirado das autoridades competentes em que se encontrava. Bom, vou falar um pouco agora sobre a visão de alguns autores, como Sanches, que diz: o tipo penal preconiza o arrebatamento do preso de quem o tenha sob custódia ou guarda, mas nada fala sobre o local em que se encontra o preso, sendo, portanto, irrelevante, pois a tipificação basta ele ser afastado do sítio em que se encontra custodiado, seja esse fórum, a cadeia ou a viatura. Bom, falando um pouco sobre esse comentário, ele acredita que o local onde se encontra o preso é irrelevante, ou seja, não tem meio que um local para esse crime acontecer. Agora falando um pouco sobre a opinião de Greco, ele diz: apesar do núcleo arrebatar pressupor um comportamento comissivo do agente, o delito poderá ser praticado por meio de omissão imprópria, na qual o agente ao qual imputa-se o dever de garantir a integridade e custódia do preso porta-se dolosamente ao nada fazer para evitar o efetivo arrebatamento desse. Ou seja, o que o próprio autor já diz, ele fica omissivo ao ver o arrebatamento, praticando assim também o mesmo crime. Olá, meninas e meninos! Vamos entender o artigo 354 do Código Penal, o qual tratará sobre motim de presos. Este delito apresenta 2 elementos de tipo: conduta de motim. Mas o que é motim? Motim consiste na revolta, alvoroço causado à desordem e disciplina da prisão. O segundo elemento é que só responderá aquele indivíduo que estiver preso e não aquele indivíduo que esteja sob medida de segurança. Quanto aos elementos constitutivos e seus sujeitos, este delito possui sujeito ativo próprio, porque só pode ser praticado pelo aquele sujeito que está preso, com o concurso necessário de pessoas, que a gente vai ver mais adiante. E o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, um sujeito comum.
tá? O bem jurídico tutelado, ele vai possuir duas classificações, que é o bem jurídico sem a utilização de violência, no caso vai ser a administração da justiça, e o bem jurídico com a utilização de violência, que vai ser a administração da justiça mais a integridade física. O artigo ele apresenta como pena detenção de 6 meses a 2 anos, além de pena correspondente à violência. Neste crime está presente o concurso material de crimes, ou seja, os autores que praticam o motim com violência, eles poderão responder por 2 crimes, o 354 cumulado com o 129, lesão corporal, ou o 354 cumulado com o 121, do homicídio, e significa dizer que correspondem pelo crime de motim de presos, acrescida com a pena correspondente ao tipo de violência que foi praticado. É um crime comissivo ou omissível, amotinarem de forma ativa ou no deixar de fazer alguma coisa. Na forma omissiva, a gente vai ter a denominada desobediência gântica, onde os presos eles se recusam a voltar para suas celas, permanecendo no pátio, o que causa uma desordem e um caos no estabelecimento prisional, ou seja, eles vão causar a subversão da ordem, e eles admitem a tentativa na forma comissiva. Este delito ele vai ter algumas outras características, como ele é um crime inofensivo, ele é um crime doloso que não tem previsão para modalidade culposa, ele é um crime comum e de forma livre, permanente, porque ele vai se perpetuar no tempo. Ele é um delito plurissubjetivo, porque ele necessita da ação de mais de um sujeito. Ele precisa de mais de um sujeito ativo. Ele é um delito plurissubsistente, porque é aquele que pode ser fracionado. Ele é um crime não transeunte, ou seja, é aquele crime que não deixa vestígios. É um crime de dano e um crime material com um resultado naturalístico. Ele apresenta um menor potencial ofensivo e não está sujeito à prisão preventiva no caso de agente primário. Ele é julgado pelo Juizado Especial Criminal e tem sua ação penal pública incondicionada. Ele é um delito de tipo simples e que não se decompõe mais de um tipo punível e possui uma ação única. Para finalizar, cabe citar uma observação. Esse delito obtém um preceito secundário que demonstra um concurso material obrigatório, ou seja, no caso de na hora se executar esse motim com o uso da violência, eles respondem pelo mesmo delito. O crime do artigo 354 do Código Penal, ele não é vinculado à fuga de presos e é sobre a manutenção da disciplina na prisão e da ordem pública necessária, que é para manter o regulamento, o funcionamento da unidade prisional, é manter a ordem da prisão. Dessa forma, os agentes, além de se amotinarem-se, conseguirem prender fuga, responderão cumulativamente pelos artigos 352 e 354 do Código Penal. E as penas de violência serão sempre cumuladas com o do caput, caso ocorra. Segundo a doutrina de Fernando Capés, só se consuma o crime do artigo 354 quando a ordem ou a disciplina forem transgredidas, como os primeiros atos do motim, pouco importando a permanência da perturbação. Motim é um movimento coletivo de rebeldia de presos, então, seja para fim justo ou injusto de reivindicações, seja para coagir funcionários ou tentativa de evasão, ou para objetivos de pura vingança, segundo Nelson. Para ser tipificado motim, ele tem que ser realizado por vários presos e tem que ser mediante a violência contra os funcionários do estabelecimento carcerário ou depredação contra suas instalações. Se um preso se revoltar, não haverá motim. Dessa forma, se ele se aliar aos funcionários em movimento da rebeldia, também não haverá motim. Para ser considerado motim, ele deve perturbar a ordem e a disciplina da prisão.